O que é o transtorno de esquiva? É sobre isso que eu quero conversar com você, tá certo? Gente, o transtorno de esquiva, ele é um transtorno de personalidade, certo? Normalmente composto pela personalidade de esquiva, que é caracterizada pela evasão, pela fuga de situações sociais, de relações interpessoais, somado a isso, um medo excessivo de rejeição por parte das outras pessoas. Entre 0,5% e 1% da população sofre de transtorno de personalidade esquiva. Mas, Alexandre, quais são as causas do transtorno de esquiva? A causa dos transtornos de esquiva ainda não é bem conhecida, mas estima-se que ela resulte de uma combinação de fatores biológicos e fatores genéticos e sociais, ok? Então, os traços de personalidade esquiva, eles tipicamente aparecem na infância, mas se intensificam na adolescência e na vida adulta. Muitas vezes, só então são considerados como um transtorno, porque um padrão correspondente de comportamento, ele existe normalmente em muitas crianças pequenas e não necessariamente indica se vai ou não continuar na vida adulta. As principais características do transtorno de personalidade esquiva, eles podem de alguma forma ocorrer em conjunto com outras fobias sociais, junto com distúrbio de humor, ansiedade e perturbações de personalidade, ok? Então, o transtorno de personalidade esquiva, se você for observar de maneira calma, de maneira bem avaliativa, as manifestações clínicas dessa síndrome, elas envolvem o quê? Envolvem demasiada sensibilidade a críticas, rejeição, excessiva timidez, medo, hipersensibilidade e situações de isolamento social, ok? Geralmente, a pessoa que tem personalidade de esquiva, ela geralmente tem uma desconfiança constante das pessoas, um distanciamento emocional excessivo, ok? Somado-se a isso, as pessoas com esse transtorno, elas evitam todo tipo de contato social, por medo extremo de humilhação, medo de ser ridicularizada, medo de ser desprezada, ok? Então, seu comportamento tenso e cauteloso, ele acaba que de alguma forma chamando a atenção das outras pessoas. E essa atenção que é chamada das pessoas acaba que funcionando como uma confirmação para essas pessoas de que ela deve sim evitar o contato, ok? Então, o transtorno de personalidade esquiva, quando a pessoa tem esse transtorno, quando ela está em público, elas procuram simplesmente tornar-se invisíveis e se esquivam mesmo de atividades que envolvam contato interpessoal, simplesmente pelo medo de que a atenção dos outros seja de alguma forma rejeitadora, ok? Então o medo de rejeição é constante. Em geral, as outras pessoas se referem a essas pessoas que têm esse transtorno, definem como envergonhados, como tímidos. Geralmente as pessoas definem como solitários, como pessoas isoladas, ok? Então você compreende bem a problemática que é o transtorno de personalidade esquiva. Em síntese, em resumo, as pessoas com esse transtorno,
Eles evitam atividades que envolvam contato interpessoal, ok? Eles evitam envolver-se com pessoas e eles não fazem isso a menos que tenham certeza de que serão recebidos de forma positiva, certo? Elas mostram-se reservadas em relacionamentos íntimos, preocupam-se com críticas dos outros, com a rejeição, enfim. Todas essas preocupações, elas são mantenedoras do distanciamento ou do isolamento social por parte dessas pessoas. Mas preste bem atenção aqui, ó. Uma parte importante. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, na 5ª edição, como é que se diagnostica, como é que se dá o diagnóstico do transtorno de personalidade de esquiva? Geralmente, o primeiro sinal é evitação de atividades devido a um medo irracional de rejeição e críticas. Segundo, falta de vontade de entrar em contato, de entrar em um relacionamento interpessoal. Terceiro, moderação em situações interpessoais por medo de ser ridicularizada. Ela geralmente é mais contida, mais na dela. Quarto, preocupação com a crítica e o temor da rejeição. Quinto, inibição das relações interpessoais devido àquele sentimento de inadequação. Ela tem a sensação de que ela é inadequada, de que ela não cabe ali. Sexto, a percepção de que há uma relutância, há uma relutância em participar de atividades novas devido à ideia de risco e constrangimento, ok? Então, esses são os sinais e sintomas de uma pessoa que tem transtorno de personalidade de esquiva, ok? Então, a pessoa que tem esse transtorno, a terapia cognitiva ela é muito útil no tratamento desse transtorno, certo? Então, além da terapia, ela precisa procurar um médico psiquiátrico se a sintomatologia for geradora de um nível de ansiedade muito elevado, ok? O transtorno ele pode também, no seu tratamento na intervenção, incluir ensino de habilidades sociais, tratamento de exposição gradual, ok? E, como eu já falei muitas vezes, o tratamento medicamentoso, ok? Então eu espero que vocês tenham compreendido a problemática do transtorno de personalidade de esquiva. E, gente, sem dúvida alguma, tem controle e por muitas vezes tem solução. Então procure acompanhamento psicológico, procure uma intervenção profissional e, sem dúvida alguma, você vai conseguir se aproximar melhor do outro e, acima de tudo, você vai conseguir ver muito mais leve, tá certo? Então, muito obrigado a todos.